nós temos alguns médicos que estão a trabalhar, mas por outro lado fazem uma greve silenciosa. Resume a questão neste momento. A greve silenciosa acaba fazendo que o utente vá ao hospital na expectativa de ser atendido. Mas chegado lá, simplesmente ficam a tomar chá, ficam nos WhatsApps, etc, etc. Então eu penso que a saúde, a educação e a segurança são três áreas que o governo devia prestar mais atenção, devia investir mais. Por quê? Porque sem saúde, ou samba, nós não estaríamos aqui. Sem educação, nós não estaríamos a falar este idioma, o português. Então, sem a segurança, nós não estaríamos aqui na RAM TV. Então, eu penso que é preciso olhar para estas áreas com alguma responsabilidade, porque são pessoas que estão a morrer, são vidas que estão a ser perdidas, e se formos a olhar, imagine que um pai de família perde a vida enquanto ele tem 5 membros para sustentar. A pergunta que não quer calar fica ao ar: quem vai sustentar estes 4 membros da família, 5? Então, eu penso que precisamos encarar a questão de saúde com alguma profundidade. Houve uma situação em que em Nampula havia falta de gesso, se não estou equivocado, foi Nampula. Eu acompanhei pelos órgãos de comunicação social. Olha, nós não podemos ficar sem gesso. Por quê? Porque se o indivíduo torce o pé e vai ao hospital e não tem gesso, como é que este indivíduo vai recompor-se? Como é que vai fazer com que este osso que se encontra deslocado volte ao normal? Então eu penso que há que investir de forma pesada e de forma séria na saúde, porque nós estamos de alguma forma, se formos a olhar, estamos a perder pessoas, e a maior parte das pessoas que estão a perder a vida são jovens. E estes jovens, que são o futuro do amanhã, quem vai conduzir o país amanhã? Se estão os jovens a perder a vida porque ele estava com uma doença, estava mal, chegou no hospital, buscou atendimento, os médicos não estavam lá. Então eu penso que isto é grave. Agora, olhando para a questão do adiamento, eu penso que este adiamento deve estar a decorrer alguma negociação. E quando, já sabemos, quando está a decorrer uma negociação, há sempre aquela questão de tentar mediar, evitar que a situação ocorra. O que é que podemos esperar dentro desses 2 dias? Daqui a 3 dias, certo? Olha, eu penso que 2, 3 dias... Teremos mudanças ou não? 2, 3 dias. Eu penso que a greve dos médicos já nos mostrou que quando esta classe decide parar, são muitos os estragos. E de acordo com o artigo 40 da Constituição, diz categoricamente que todo cidadão tem direito à vida. Quando a gente tira o direito à saúde ao indivíduo, estamos de forma perentórica e de forma reiterada a violar a Constituição. E como nós sabemos, se o indivíduo tem direito à vida, automaticamente deve ter assistência médica e medicamentosa. Muito obrigado. Vamos passar para outro convidado. O tempo está cronometrado aqui. Tempo igual, certo? Todos têm um tratamento igual, certo? Concordam comigo ou não? Sim. Foi essa combinação que tivemos. Caro Paulo, qual é a sua opinião sobre esse adiamento? Será que teremos um desfecho feliz? E neste momento nós estamos diante de uma greve silenciosa, sabendo que, olha, se não me dá a resposta daqui a 2 dias, eu posso reivindicar. Não, o que eu penso é que eu até nem vou comentar o adiamento da greve, porque os médicos estão em greve há muito tempo. Há muito tempo. Os enfermeiros estão em greve há muito tempo. Os profissionais da saúde, os profissionais os professores estão em greve há muito tempo. Tem outros profissionais, são 2 associações totalmente diferentes, mas não... Sim, de uma forma geral, todo funcionário público está em greve há muito tempo, não é? Então, a ideia de adiar para aquele dia negociar, como é que posso dizer? É uma espécie de... é política já, porque na prática a greve está lá. A greve está lá. A greve está lá. Desde há muito tempo. Vida. As pessoas vão ao hospital e não são atendidos. As pessoas vão ao hospital, são mandadas voltar com doenças graves, ok? Mas isto é reflexo de quê? É reflexo de uma má gestão política do país pelo governo do dia. O governo do dia não soube gerir vários dossiês e fazem com que ele fique sem capacidade de corresponder às exigências dos funcionários públicos,
não é? Um dos dossiês que caiu mal é o das dívidas ocultas. Certo, já vamos entrar nesse dossiê. Este é o primeiro. Já vamos entrar. Este é o primeiro dossiê que criou uma série de embaraços dentro do governo, porque ele já tinha uma série de planos por concretizar, nomeadamente o TSU, não é? O TSU requer recursos para satisfação do quadro tecnológico da sua satisfação, não é? No entanto, acontece que a questão das dívidas ocultas implicou o corte orçamental pelos parceiros de cooperação, implicou desvio de recursos que deviam ser para aquela área, para cobrir área X e tal, ok? E o governo ficou em parrampas durante esses 5, 7 anos a gerir a situação. E é incrível como ela, não tendo gerido bem politicamente a questão das dívidas ocultas, manteve todos os outros planos que estavam anteriormente pré-estabelecidos, nomeadamente o TSU, não é? E isso lhe colocou entre a parede e a espada. E é isto que hoje em dia cria uma série de insatisfação na ordem, nos funcionários públicos. Tens os juízes que estão insatisfeitos, os médicos, os enfermeiros, os professores, Falta a as polícia instituições. agora. Falta a polícia. A polícia também. Ainda não declarou greve. Estão insatisfeitos, inclusive as Forças Armadas estão insatisfeitos, não é? É verdade que o TSU beneficiou apenas as Forças Armadas, mas as Forças Armadas, sobretudo aquelas que estão no terreno em ação, não beneficiam de logística nenhuma, estão em permanente perigo de morte, não é? Essa informação é verídica? Claro! Há falta de logística para A a Força falta de Armada. logística, a falta de logística, a falta de uma série de equipamentos que garanta uma ação ativa das Forças Armadas e elas se conservam numa ação reativa. Ok? Certo. As forças ruandesas, elas têm tecnologias de comunicação que não têm nada a ver com o que as Forças Armadas moçambicanas têm. E isso as coloca em perigo porque elas estão lá no mato a andar atrás do inimigo. As forças não têm tido um tratamento igual? Claro que não. As forças ruandesas estão altamente equipadas, sobretudo com tecnologia de comunicação e informação. E é isso que lhes faz ganhar o terreno. Ok? Em relação aos insurgentes. As nossas Forças Armadas, ainda que andem aí de blindado, depois de uma KM, elas estão em constante perigo, não é? Mas isto para dizer que, no geral, a função pública está numa situação de insatisfação. E para concluir... A instituição pública, os funcionários da instituição pública estão numa total insatisfação. Podemos abrir as linhas para os nossos telespectadores, principalmente da função pública, para colocarem aqui as suas inquietações. E para terminar, a greve dos médicos e enfermeiros e professores, que são áreas sensíveis da nossa sociedade, são consequência de uma não interligação de toda a função pública. A ausência de um sindicato da função pública faz com que os setores da função pública façam greves isoladas e torna-se muito mais grave isso. Isso é prejudicial aos funcionários ou ao público? Ou aos utentes? É mais prejudicial ao público e até ao próprio funcionário público. Vai funcionando de cadeia em cadeia. Porque, olha, tivemos há pouco tempo os profissionais decretaram a greve, os médicos ficaram isolados. Exatamente. Os enfermeiros decretam a greve a seu lado, os médicos a seu lado, os professores, uma greve silenciosa. As escolas secundárias noturnas ao nível de todo o país não recebiam aulas até uma coisa de 2 semanas, não é? Eu estou a falar da zona das escolas Maguanini e tal, que há 2 semanas começaram. Provavelmente o resto do país ainda continua. Então, estamos perante uma função pública desorganizada, porque ela não tem um sindicato que tem uma voz de comando única. E então elas fazem greves prolongadas, meses e meses, quando um sindicato com uma voz única, uma greve de 2, 3 dias, uma semana, máximo 15 dias, isto era capaz de colocar transformações. Mas não, temos greves silenciosas e isoladas. Isso não ajuda nem aos próprios funcionários, nem o
público. É verdade que a culpa não é dos funcionários públicos, a questão da não existência de um sindicato para uma única voz, é o próprio governo que limita isto, mas seria caso dos funcionários públicos querer uma plataforma informal, já que a lei ainda não lhes facilita, um sindicato único, informal, para negociar seus interesses. Tá certo, muito obrigado. Vamos agora ao nosso grande convidado, o Bruno Dramus. Ficou muito tempo calado, certo? Esteve a escutar atentamente. Ainda mas não é tinha muito chegado atento. a minha vez. Ainda não tinha chegado. Muito obrigado. Regras de convivência. É disso que eu gosto. Ontem tinha uma turma aqui. Poxa, sim, senhor. Por pouco tirávamos camisa. No bom sentido. Brincadeira. Mas Sim, continua. acho que a questão é a mesma. Quando se fala de greve dos médicos, eu sempre volto no tempo do falecido Arroz. O falecido Arroz foi um dos primeiros presidentes da classe dos médicos. Jorge Arroz. Jorge Arroz. Que Deus o tenha. Que Deus o tenha. E ele Foi o primeiro profissional foi a convocar uma greve. Exatamente. Mas aquela greve foi única, certo? Desculpa Sim. cortar. Sim, Foi? sim. Foi, certo. Foi entre enfermeiros Não, e não, médicos. foi dos médicos mesmo. Mas estavam lá envolvidos Exatamente. enfermeiros. Como foi a primeira vez que os profissionais apareceram à rua, então todos aderiram àquela greve. Então, e de lá para cá, estamos a dizer sensivelmente 9, 10 anos. 10 anos, 2014. Eu fiz a cobertura, sim. Exatamente. E estamos a dizer... 2014. Exatamente. Estamos a dizer do mesmo regime que está a governar. É o mesmo governo. Então, desde lá para cá, vamos lá perceber quantas vezes os médicos pararam sem fazer greve. E o que é que o governo está a fazer? Mudaram-se vários ministros, mas o problema dos médicos ainda prevalece. Estamos a dizer há 9, 10 anos. Certo. Quanta gente morreu por causa dessa greve? Por causa do caderno reivindicativo. Naquele tempo não se falava de TSU. Eles falavam mesmo das condições de trabalho dos profissionais de saúde. As outras coisas, o TSU está a chegar agora. O que é que está a acontecer? É que o Ministério não está interessado porque eles não têm assistência médica nos nossos hospitais. E por outro lado, a questão da assistência, eles não fazem nesses hospitais. E quando não há medicação, aliás, quanto menos ou quanto mais o sistema de saúde estiver fragilizado, é mais negócio para o pessoal do governo. Estou a dizer o quê? Vou trocar em 500. Eles abrem mais clínicas, abrem mais farmácias e têm lá os melhores tratamentos. Daí que e tem mais negócio porque entram muitos médicos estrangeiros. Se recordarmos, da última vez que os médicos entraram em greve, o Ministério saiu a dizer, ok, fica em casa, nós vamos contratar médicos estrangeiros. Chamaram militares. Exatamente. Então, o que estamos a trazer aqui? Estamos a trazer clara evidência que o governo pega os cadernos, repara e deixa. Tenta pôr uma xuxa aos médicos e os médicos notam que nessa xuxa não sai nada e deitam. Para mim, o governo tem a obrigação de voltar à consciência, sentir-se governo para o povo e do povo moçambicano e pensar em, por dia, quantos moçambicanos perdem a vida e isso quanto custa às famílias. Que os médicos não adiaram a data. Estão num sistema de greve silencioso. E nesse sistema... Exatamente. E por quê? A partir de 2014 até cá, o sistema de saúde está em greve. A greve nunca parou. 2014. Está em greve, nunca parou. Há 10 anos estamos numa greve silenciosa. Exatamente. Por isso que você chega aqui, não tem gesso. Chega ali, não tem paracetamol. Chega aqui, não tem, o profissional não está. A ambulância não tem combustível. Raio-X então não digamos. Hemodiálise não estamos a dizer. Então, quanto custa cada tratamento? Mas tu sais, vais a uma clínica, tens todo o tratamento. Uma simples análise de malária, qualquer coisa,
São mais de 1000 medicamentos. Então, é o dinheiro que está entrando no bolso. Então, são poucos profissionais de saúde que não estão em greve, a todos os níveis. Reparando para a situação real de Moçambique, todo o sistema da função pública está em greve. Uns têm a capacidade de dar caras, outros não têm. Nos tempos, ou mesmo até hoje, ter um médico na família era ter um funcionário de elite. São duas classes. Uma é dos magistrados e a outra é dos médicos. Se nós estamos a ver essas duas classes em greve, então que país nós estamos? Quem vai assegurar o sistema de governação deste país? Nem da lei, nem da saúde. Certo. Nós, nas nossas famílias, a primeira coisa que preocupa ao acordar é saúde. É saúde, certo. Muito obrigado. Vamos começar da hora de crescente agora. Passamos para o Paulo Guamp. Paulo Guamp, há quem saia a ganhar com essa greve? Não, todos saem a perder. Todos saem a perder, ninguém sai a ganhar. O governo sai a perder porque perde credibilidade e, infelizmente, ela não tem capacidade de corresponder às exigências de todas as classes em relação àquilo que eles estão a exigir. Os médicos perdem, os profissionais perdem, porque não há nenhuma satisfação e não há de haver, não é? A população perde, porque ela fica gravemente prejudicada, com riscos de perder vida, quando estamos a falar da saúde, com riscos de... E não é isso, não é um risco quando estamos a falar da educação. Há muita coisa que se perde, a aprendizagem. Quer dizer, nós estamos a falar de turmas inteiras, escolas inteiras, que não tiveram aulas desde fevereiro até agora. Quer dizer, é o ano perdido. Quanta gente perdeu aulas, quanta burrice se construiu na cabeça das pessoas. Já a qualidade de ensino ela é precária e ficou-se meses e meses sem aulas, não é? Então, está toda a gente a perder. Quer dizer, a única coisa... Desculpa, Paulo, há Sim? informação que os diretores das escolas não estão a colocar os filhos nas escolas públicas, incluindo os altos dirigentes. Bom, esses são os que estão nas urbes. Estamos a falar da cidade de Maputo, cidade da Beira, cidade de Nampula, onde há a possibilidade de um funcionário público que recebe um bocadinho assim, colocar o seu filho numa escola privada. Há diversas cidades do país onde não há escola privada. Vilas deste país onde não há escola privada. Então, ficamos todos prejudicados, não é? E, infelizmente, estamos numa situação tal que este governo deveria capitular, dizer... Eu me demito porque não estou a conseguir gerir o país, tudo está a correr mal, eleições antecipadas para encontrarmos outro tipo de soluções. Isso é possível não é em isso. África? É possível em África? Devia ser possível. Quer dizer, quando tu tens uma responsabilidade pelo seu povo, tens que ser sincero. Não podes vir mentir ao público. Não podes vir mentir ao público e dizer já estou a pagar horas extras quando você não está a pagar. Concordo contigo nesse aspecto. Jim, é possível em África haver uma demissão de um governo? Olha, pelo histórico do que temos estado a acompanhar, não vejo a possibilidade disto acontecer. Aliás, mesmo faltando há dias tivemos eleições na Venezuela, não sei se recorda-se. Certo, foi ontem. E Nicolás Maduro disse que caso ele perdesse as eleições, haveria um banho de sangue. Então, não estamos nem em África, estamos fora da África. Agora, se lá daquele lado do continente acontecem essas coisas, agora imagine a África. Nós, se estivermos recordados de Robert Mugabe, foi preciso ser arrastado até as últimas. Então, eu não vejo este espírito nos líderes africanos. Temos também o exemplo de Zedou. Foi muito tempo que ele ficou no poder. Então, eu penso que em África não é possível. Mas eu, mais do que demitir-se, eu penso que há espaço para mudar as políticas. Porque todas as políticas que não beneficiam àquele que vota no governo, estas o colocam em desvantagem. Por quê? Porque quando eu elejo assim, sabe, e digo que a partir de hoje o Sambo me vai representar na Assembleia da República, eu tenho a esperança de que o Sambo, na Assembleia da República, vai discutir problemas de água no meu bairro, vai discutir problemas de energia no meu bairro, vai discutir problemas de vias de acesso. Então é importante que as pessoas que são eleitas para ocupar cargos, principalmente estes de governação, percebam o que é o manifesto eleitoral. Por quê? Porque
Por isso que quando se avizinham as eleições, é apresentado um manifesto eleitoral, onde a pessoa diz eu vou fazer isto, e é aquilo que deve fazer. Agora, eu acho que um outro problema que eu preciso citar aqui, não poderia deixar, é a questão da continuidade. Por quê? Porque temos essa questão... Continuidade sim, do manifesto... sim, por exemplo, certo. o Sambo está a fazer uma estrada Mchafutene-Santa Isabel, 10 km. Ok. De repente, o Sambo já não é presidente daquela autarquia. Entra outro e diz, olha, eu não vou fazer Santa Isabel, eu vou fazer Memo. É preciso... Conhece muito bem a província. Sim, é preciso haver uma continuidade. Porque esta coisa de dizer, aquilo era o projeto de Sambo. Não, aquilo não era o projeto de Sambo. Aquilo era o projeto do povo moçambicano que o elegeu. Então, deve haver uma política de continuidade daquilo que são os projetos do antecessor. Porque se aquele que encontrar estes 10 quilômetros, vamos supor que é um troço de 20, e fazer outros 10, terá terminado aquilo que é a promessa eleitoral, sobretudo quando for do mesmo partido. Então, é preciso que haja essa questão, que é para não corrermos o risco de não ter este povo que nos vai votar, porque quando há greve como esta, como dizem os meus colegas do painel, que é uma greve silenciosa desde 2014, nós estamos a ter pessoas a morrer. E tendo pessoas a morrer, temos mais 1, 2, 3, 20, 100, menos eleitores. Então, é preciso que se salvaguarde o bem maior, porque, como eu disse no princípio, nós próprios estamos aqui porque estamos saudáveis. Se nós estivéssemos adoentados, não estaríamos aqui. Teríamos dado alguma justificação ao Sambo, que, olha, não estamos em condições, não estamos bem de saúde. Então, é como diziam os meus colegas do painel, a saúde e a educação são grandes trunfos para se ter uma sociedade sã. Porque nenhuma sociedade sã vai aprender a falar português, vai aprender a vestir calças, sapatos, sem uma educação de qualidade e vai trabalhar sem a saúde. Certo, sem a saúde. E é a saúde que nós precisamos no dia a dia. Vou passar a bola agora para o nosso amigo Dramus. Dramus, há falta de continuidade de alguns planos, nesse caso. Estamos a ver os médicos desde 2014 sem reivindicação, sem uma resposta plausível. Segundo a sua explanação, será falta da planificação, da continuidade de alguns manifestos? Para a questão dos médicos, para a questão dos professores, para a questão da função pública, tudo no pacote. Eu vejo falta de vontade, porque a maior parte das doações vão para esses setores e a maior parte dos desvios vão para esses setores. Se nós recordarmos, há pouco tempo falou-se de quanto custava um livro escolar. A partir da edição, impressão até o transporte, estava avaliado em 46 meticais. Mas o dinheiro que foi usado para o livro chegar era 3, 4 vezes. Então, aqui existe... Por isso que a ministra não está a sair, não está a ser cessada. Então, existe muita lavagem de dinheiro nesses ministérios. Há muita lavagem de dinheiro. Há muita lavagem de dinheiro, porque não há honestidade e não há vontade nas pessoas. Então, é isso que acontece exatamente no Ministério da Educação, no Ministério da Saúde e na função pública no geral. Hoje em dia estamos a falar que a função pública tem ainda funcionários fantasmas. Estamos a dizer num momento em que a função pública está a usar sistemas de pagamento de salário, sistema de pagamento. Então, o que está a acontecer? Então, alguma coisa não está boa. Reparando para a questão de se os nossos governantes poderiam demitir-se ou não, nós, na Zambésia, tivemos uma situação muito clara, onde o Pio Augusto Matos, quando era edil, faltando 1 ano e meio ou 2, ele escreveu e cessou, e argumentava questões de saúde. Mas um mandato depois, ele volta a concorrer como governador. Terminado este primeiro mandato que está a terminar agora, houve a votação interna, onde ele não conseguiu, nas eleições internas, 25% dos votos sendo o único candidato. Então, aquele é um exemplo claro que os zambesianos mostraram, que ele ainda está doente, apesar de estar no governo, ele ainda está doente. Então, as eleições internas ainda está doente, ainda não está bom.
deve continuar, não deve se forçar a estar num poder, a governar, numa situação em que ele ainda está com aqueles problemas que os deixou em 2013. Então, para dizer que tivemos um exemplo concreto e as coisas Mas não foi andam... pela questão de uma má governação. Saúde é uma coisa, uma governação é outra. Sim, não. Quando você está demente, como é que vai fazer boa governação? Se você não está bom. Estamos a falar de cabeça, problema de Então, cabeça. na sua opinião, o governador... Ele não... aquilo que ele escreveu com a sua própria mão. Ele não poderia voltar a ser forçado. Ele está a ser forçado. Certo. Sim, ele está a ser forçado. Agora vai voltar a concorrer e... não sei como é que vai trabalhar, porque ainda internamente, a nível da Zambésia, os camaradas não lhe querem, porque ele não está a fazer nada. Ele não está a fazer nada. E depois temos a filha que está com problema na procuradoria de desvio de 10 milhões de meticais por causa de um barco de travessia. E que ele manda Iracamba e daí volta. Também não está, esse problema não está fechado. Então, são essas questões que o meu colega de painel estava a tentar trazer. A continuidade não é ao nível dos manifestos. A pessoa, quando vai ao poder, ele vê que agora é minha vez. É uma oportunidade de escambotear os dinheiros, o bem público e ou amanhã vou cessar. Não seria uma governação? Ok, é o sistema. Quando falamos de má governação, é o sistema não todo, né? Certo, porque cada governante tem a que responder diretamente, o seu superior hierárquico. Então, este tem a obrigação de dizer, olha, agora, se não põe mão dura no sistema de governação, é que existem problemas sérios de encher os bolsos em cada 5 anos. E a flexibilidade dos nossos governantes a todos os níveis, até secretário dos bairros, é tentar arranjar dinheiro para o bolso ou tentar, o mais rápido possível, engordar os seus bolsos. Então, este aqui é o grande calcanhar. Moçambique já não está a ser governado. Moçambique, as pessoas vão para lá fazer dinheiro sair. Fazer dinheiro sair. Ele mesmo no governo não sabe quando é que vai sair. E a pressa é essa. Então, nós estamos num governo onde não tem fiscalização, onde não tem orientação, onde não tem visão do povo, não tem sistema de pensamento de um governo, do Estado. Certo. Muito obrigado. Agora vamos passar para o nosso amigo Guambe. Eu fixo mais apelido, certo? Não fique chateado, tá bom, Paulo Guambe? Tranquilo. É Guambe, certo? Sim, tranquilo. Certo, é Guambe. Muito obrigado. Guambe, há falta de continuidade em termos de projeto para que possamos ter uma governação meio enfraquecida ou não? Não, eu acho que o problema nem está aí. Onde é que está o problema, meu caro? O problema nem está na falta de vontade. Certo. Não. O problema está na incompetência. O problema está na necessidade de roubar. Não é? O problema está no nepotismo. O problema está na partidarização do Estado. Tudo isto forma uma teia, ou forma teias que tornam o governo incapaz de resolver os problemas do povo. Por mais vontade que tenha de resolver os problemas do povo, eles não são capazes de resolver. Porque a governação está mal esquematizada. Porque o ministro, por exemplo, que é colocado para dirigir um certo pelouro, é na base da confiança política e não na base da confiança técnica. O vice-ministro, os diretores e os chefes, até das direções mais baixas, setores mais baixos, até de limpeza, têm que serem do partido. Logo, são nomeados todos por competência, por confiança política e não por competência técnica. Então, de onde virá a competência? Todos, desde o maior até ao mais baixo, devem obediência ao partido. Ou seja, eles têm de receber
orientações do partido. Se é para uma reunião que o partido vai fazer no distrito tal, é preciso recursos, transporte, combustível, alojamento, não sei o que. Tem que se roubar recursos da administração para realizar essa atividade e é uma atividade do partido. Então, que recursos vão ficar no Estado? E se eu tenho que suspender toda a minha competência, todo o meu raciocínio que aprendi na academia,